Olá, turma. Professor Anderson aqui gravando mais uma aula para vocês. Nessa aula a gente vai falar uma parte inicial aqui sobre consumo de dados, de API de dados, tá? Usando, o termo é estranho, mas realmente é consumindo APIs, tá? Usando APIs de dados, tá? Com Python. Então, primeiro aqui para todo mundo se situar, né? É importante que você tenha conhecimento de Python, de outras coisas de Python, tá? Porque isso aqui já é um tema um pouco mais avançado. Então você já tem que conhecer algumas coisas, tá bom? Então, mas para colocar todo mundo aqui no mesmo universo, né? Do maravilhoso mundo aí das APIs, o que é uma API, né, pessoal? API é uma sigla, né, para Application Programming Interface, que se você fosse fazer uma tradução livre aí, né, seria uma interface de programação de aplicativos. Na prática, o que, que é? É um método de você implementar, de você disponibilizar a comunicação entre as aplicações. É uma padronização, né? É uma interface de comunicação entre a nível de aplicação. Quando você quer que uma aplicação comunica com outra, geralmente um dos lados vai ter que disponibilizar uma interface, que vai ser essa API. Então, essa API serve o programa acessar ou modificar dados em outro programa diferente, tá? Então é muito comum, né? Hoje em dia tudo é feito na base de APIs, tá, pessoal? Tudo essa programação que você tem no seu celular aí, os aplicativos para comunicar com o servidor, tudo feito através de API. Por quê? Porque tem algumas vantagens, né? Você consegue tornar a comunicação de forma padrão, né? Então, por exemplo, você tendo a documentação da API, sabendo como ela funciona, os clientes, quem precisa acessar, quem precisa manipular ali, vai ter que estudar apenas a API, a forma de interagir com aquela API, com aquela determinada API, e como a API vai funcionar, né, efetivamente, não importa, tá? Então isso aí também é uma forma de você encapsular o que está sendo feito ali por baixo dos panos. Então, a qualquer momento, você pode trocar a camada ali de dados, né? Os dados que estão sendo fornecidos pela API pode ser trocado e a camada da API ali que fornece aqueles dados, que vai fazer a comunicação, a interface com outras aplicações, você pode manter ela, tá? Pode atualizar e tal, mas então essa forma de você padronizar as coisas é uma maneira de você, é uma arquitetura, né? É que a gente fala, né? Uma arquitetura de comunicação que flexibiliza você fazer essa comunicação aí, tá? Entre aplicativos, tá? Não, você não precisa ficar inventando. Tá? Então, como é que funciona aqui, né? A API aqui num formato esquemático. O que acontece? Você tem a sua aplicação aqui, e aí você tem a API de dados, né? Aí como é que faz? A aplicação faz uma requisição, né? Uma requisição para aquela API de dados, usando a padronização, né, como que ela funciona, né, usando todas as regras, né, que ela estabelece para você. E aí, se estiver tudo ok, ela valida e tal, aí ela vai acessar os dados e aí depois ela vai pegar e vai fazer vai retornar uma resposta. Se tiver tudo certo, se a API estiver online, tiver tudo ok, ela vai retornar essa resposta. Então, como fazer uma requisição, né, a uma API? Como fazer uma requisição a uma API, tá? Então, o primeiro passo aqui é você conhecer a API. Então, você tem que estudar a API, você tem que ver quais são os endpoints dela, né? Esses endpoints são os pontos de comunicação. Se fosse uma tradução, aí seria um ponto de comunicação final. Esse endpoint, na verdade, é apenas um endereço, tá? No formato que a gente está acostumado a usar aí, HTTP, HTTPS e tal, né? Quando o protocolo, em geral, o protocolo vai ser HTTP mesmo. E vai se assemelhar esse endpoint aqui a um endereço igual, por exemplo, o Google, né? Você quer fazer uma pesquisa, você precisa, né? Se seu navegador já não for configurado, essa configuração automática, aí você tem que abrir a página com o endereço do Google do seu navegador. E aqui a diferença é que a API ela vai retornar aqui, em vez dela retornar
uma página HTML, né? O navegador vai interpretar, vai mostrar bonitinho para você, ela vai mostrar, vai retornar esses dados, em geral no formato que a gente chama de JSON, tá? Esse JSON é um arquivo padrão da internet de transferência de dados, tá? Ele é muito usado para intercomunicação porque ele é muito leve, ele é fácil de interpretar, de lidar, e todas as linguagens de programação trabalham, interpretam esse formato, tá? E aí, então, que acontece? Esse programa que requisitou ali o acesso, ele vai ter que saber interpretar esse JSON, vai ter que manipular ele ali, por quê? Porque esse JSON, ele pode ser, como você está trabalhando com dados, você está fazendo uma requisição no API de dados, ele vai estar retornando para você ali, pode ser um volume de dados bem grande, né? Pode ser muitas informações, muitos parâmetros. Você pode também retornar, além de JSON, pode retornar outros formatos, né? Pode retornar tipo planilhas, imagens, vídeo, áudio, pode retornar uma série de coisas. Só que aquele formato ali é um formato final para um programa processar, outro programa processar, não é para o usuário final. Né? Então o programa vai pegar aquele dado, né, aquele retorno da requisição, aquela resposta e vai trabalhar, tá? E aí o que acontece também, né, com relação a para você fazer essa requisição? Você tem que conhecer esse endpoint, e esse endpoint ele pode ser aberto ou autenticado. Então, para você acessar um determinado ponto final ali de comunicação, um ponto de comunicação de uma determinada API, ela pode ser aberta, você vai lá, acessa e pronto, ou você tem que fazer alguma autenticação prévia. E tem vários métodos de autenticação. Um dos mais simples é por chave, né? Você só passa a chave na hora que você está fazendo a requisição, ele valida ali se você tem direito a acessar e tal, e vai liberar para você o acesso e, estando tudo ok, ele te retorna a resposta com os dados que você requisitou. E essa requisição de dados também, pessoal, às vezes ela também, a API também, ela pode trabalhar com modificação, tá, de dados, né? Ela pode não só recuperar dados, mas você pode também usar uma API de gravação, né? Você envia um dado, você quer criar um registro, por exemplo, novo, você quer criar uma informação nova, você quer atualizar uma informação que está lá. Então, nesses casos de criar, atualizar, né? Nesses, com certeza, a sua API, né? A API que implementou, ela vai ser autenticada, né? O acesso àquele endpoint ali que faz modificação vai ser autenticado com certeza, tá? Para ver se a pessoa tem direito de acessar. Beleza. E onde que eu posso encontrar essas APIs, né, de dados, né? Essas APIs, pessoal, o universo das APIs é gigantesco, né? Hoje em dia é um padrão, né, de arquitetura, de software, né? Principalmente de aplicativos, quando você fala para mobile e tudo usa API, tá? Tudo usa API, tudo que você imagina aí que você está usando, trabalha com esse modelo, né, com essa forma, né, de organizar. E por esse motivo existem milhares de APIs públicas, tá? Para todo tipo de finalidade que você imaginar, tá? Para todo tipo de finalidade. E as mais comuns que a gente tem, né? Quer dizer, as mais comuns que a gente tem são as de governo, tá? Onde os governos distribuem essas APIs, né? Libera esses acessos para o público, né? Para questão de transparência, para poder fazer levantamento de dados, as pessoas que gostam de fazer estudos e tal, né? Geralmente os governos são fontes para essas APIs aí, tá? E você também acha na internet aí, né, nas pesquisas, listas, né, que organizam essas APIs, tá? Geralmente de forma temática, eles criam os temas ali e vai organizando, né? Eu coloquei dois links aqui para vocês observarem, né? Vou até abrir aqui, tá até aberto já, para você observar aqui, ó, uma que tem aqui no GitHub, ó, que são Public APIs aqui, ó. No, API, no GitHub tem muito disso, tá? Essas listas assim que as pessoas colocam. É bem legal, né? Quando você quer pesquisar uma lista de uma coisa, ó, uma lista coletiva de APIs FREEs, né? FREEs APIs. E aí aqui tem o tema, tá vendo? Ó?
Animais, anime, anti-malware, livros, negócios, calendário, validação de dados, desenvolvimento, tá? Finanças, ó. Vamos ver aqui de finanças, ó. Aí você tem aqui, ó, o que que ela faz, né, ó? Valida aqui o VAT numbers, né, e calcula VAT rates. Aqui, esse VAT aqui é questão de imposto, né? É imposto sobre valor agregado. Value Added Tax, né, que alguns países cobram. Então, ó, aqui mostra o tipo, mostra se ela é autenticada ou não, mostra aqui os protocolos que ela trabalha, né, HTTPS, ou esse CORS aqui que eu não conheço, não usei ainda, tá? E aqui você tem tudo, ó, bebidas e comidas, ó, Nutrition Analysis, ó, você pode pegar análise de nutrição, tá? Muitas são totalmente abertas, ó, pública, e além de ser pública, elas não são autenticadas, né? Porque o que acontece o fato dela ser pública, ela é pública, mas ela é autenticada ou não? Por quê? Porque é através da autenticação que quem fornece a API consegue dar alguns limites, né? Para não haver problema de acesso e tal, né? Então você tem vários aqui, ó, interessantes. Depois vale a pena dar uma olhada aqui, porque veja, pessoal, esse aqui é um universo de dados disponíveis para suas aplicações, para você colocar as suas ideias, né, os seus projetos em práticas. Então existem milhares, dezenas de milhares de APIs de todo quanto é tipo. E isso é um mercado. É um mercado porque essas aqui é uma lista free, né, de APIs públicas, tá? Mas você tem muitas APIs que são negócios, né? São as pessoas implementam, né? Empresas implementam e fornecem aquelas APIs ali cobrando pelo serviço, tá? No Brasil isso não é muito observado, tem bastante APIs que são assim, né? Pagas, né? Mas no exterior é mais, né? Então isso é um ramo de negócio. Você tem acesso a alguma base de dados, ou você quer consolidar uma base de dados, por exemplo, é muito comum essas API consolidar a base de dados, por exemplo, eu quero pegar a base de dados públicas, né, de vários estados, por exemplo, quero fazer uma API que consulta dados dos estados, né, dos governos estaduais. Você pode ter uma API que consolida aquilo, né, e você pode vender aquilo ali como serviço, tá, por uma assinatura e tal. É bem interessante esse modelo de negócio. Aqui tem uma outra lista aqui também que eu peguei aqui, que é esse site aqui, ó, aplist.fan. Então aqui ela tem uma série de também categorizados aqui, ó, e aí que tem de todos os tipos, né? Se são pagos, se não são aqui, ó. Só para mostrar alguns exemplos aqui, ó. Order Pizza API, ó. API para pedidos de pizza, ó. Menus de restaurantes americanos, ó. Né, estadunidenses aqui, ó. Então você tem aqui, ó, um banco de dados com 300 mil restaurantes e mais de 30 milhões de menus, né, ali individual, cardápios, né, itens de cardápio aqui, né. Então é bem interessante, né, isso aqui, tá vendo? Você tem um universo todo aqui. Eu não vou mostrar mais aqui não, mas depois vocês podem dar uma explorada aqui, né, ó, tem as grátis, aqui tem todas, né. Ó, tem umas de gerador de meme, olha pra você ver aqui como não tem limites. Tem umas que você usa para gerar pensamentos. Ó, esse aqui, por exemplo, ó, fotos de gatos, ó, ele retorna fotos de gatos. Esse aqui do Senhor dos Anéis. Então, é bem interessante, tá? É um universo muito grande de notícias, né? Então tem para todas as finalidades aqui, todos os gostos, tá? Então, beleza. Então vamos lá. Vamos agora falar de como que você faz para consumir essas APIs com Python. Vamos fazer uns pequenos exemplos aqui para ajudar a clarear vocês, tá? Para consumir com Python, com qualquer linguagem, pessoal, é possível você acessar essas APIs, tá? Porque na prática, o que você está fazendo, né? Uma API que usa protocolo REST, HTTP, né? Usa o protocolo HTTP, né? Você consulta através do protocolo HTTP. O que ela faz, na verdade?
Na verdade, é como se você estivesse fazendo uma consulta num site. Só que ele não retorna o formato HTML, igual eu falei, ele vai retornar em outros formatos, tá? E aí é como se você estivesse acessando uma página programaticamente, mas ela está retornando para você, em vez de uma página HTML, está retornando os dados que você precisa, tá? E em Python, o mais comum é você usar essas duas bibliotecas aqui, ó. Biblioteca requests, tá? E a biblioteca JSON, tá? Para você implementar. Então, você tem que instalar, né? Aqui no Google Colab, você não precisa instalar, mas se fosse, né, você teria que fazer assim, né? Exclamação, pipe, install, JSON, exclamação, pipe, install, requests, tá? Seria isso. Você teria que instalar ou no seu ambiente local aí, dependendo do seu sistema, de onde que você de onde você está usando, você precisa instalar, tá? Então o padrão é esse. Existem outras bibliotecas, tá? Python que você pode usar para acessar APIs também, mas essa aqui, a Requests, é a mais famosa. Essa Requests basicamente é como se ela fosse um. Ela faz as funções de um navegador, tá? Um navegador, só que ela navega nesses endpoints aí e de fato é de forma programática, né? É com código, né? É através de códigos, tá? Ela pega o retorno, tal, manda a requisição, pega o retorno e vai fazendo assim. Então, antes de a gente começar aqui, eu queria mostrar para vocês aqui uma API aqui simplesinha aqui, que a gente não vai nem fazer exemplo, mas eu quero mostrar essa aqui, ó. Existem várias que fazem isso aqui, ó. Essa aqui é a API FI. A IPI FI, API, tá? Então, o que ela faz aqui? A ideia dessa API aqui é simplesmente retornar qual que é o seu IP público, tá? Que é seu IP roteável, seu IP que está na internet. Ele tem também aqui o IP geolocalizável aqui também, que é muito legal para você localizar pelo IP de onde a pessoa está acessando, né? Então aqui, ó, como é que é a requisição, ó? O básico dela, a API dela tem esse endpoint aqui, ó. O endpoint é único, só tem esse endpoint. Tá? Vamos acessar aqui uma outra para vocês verem, ó. Ali, ó. É o endpoint. Ele retorna o IP, no caso, esse aqui é meu IP público, né? Da minha operadora de internet, meu IP que é roteável, né? Que é acessível pela internet. E aqui ele retorna o padrão, ele retornar texto, tá? E no formato IPv4. Mas você pode também passar como parâmetros outros formatos e outras informações, tá? Que você necessite, né? Então você tem aqui, por exemplo, o JSON. Olha lá, tá vendo? Ele retorna ali, né? O JSON é muito equivalente, é bem parecido com o dicionário, tá, pessoal? O dicionário de Python é muito parecido, tá? Tem algumas diferenças na, na representação de alguns tipos de dados, mas ele é bem equivalente, tá? Inclusive quando você converte, quando você lê um JSON, o Python, em geral, ele é um dicionário, ele vai ser transformado em um dicionário do que tiver lá dentro, tá? Então eu queria só mostrar isso aqui para vocês verem como é que é simplesinho, tá vendo? Ele pega, você requisita e ele retorna, tá vendo? Aí o programa vai receber isso aqui, né? O seu código recebe isso aqui, esse retorno e trabalha. Então vamos lá. Aqui, como não precisa instalar, eu já vou começar aqui, ó, importando da biblioteca requests, ó, from requests import. Eu vou importar aqui as bibliotecas, os módulos. Os módulos de acordo com o tipo de requisição. Ó. Tem vários tipos de requisição que você pode fazer. Você tem o get, que é basicamente ele para você retornar informações, ele só retorna. Você tem o post, que em geral é usado para você quando você quer enviar dados. Você quer enviar para modificar, e você vai enviar e vai criar dados ou modificar dados na API, tá? Você tem o put e também tem o delete, tá?
esses aqui são os mais básicos, mas tem outros, tá? Esses métodos aqui são para as bibliotecas, para as APIs que usam HTTP, né? Esses métodos aqui são os métodos padronizados, tá? Né, do protocolo para você fazer determinadas coisas. O put, a diferença, o put em geral, o put aqui ele é feito para você enviar algum dado, mas que em geral vai atualizar uma informação e ele não vai ser ele, em geral ele é mais simples. Você vai atualizar um único registro, um único dado, enquanto que o post aqui ele vai ser usado para ou criar, né, você vai enviar dados para criar um registro novo, criar uma informação nova, e esse post que você vai enviar, ele pode afetar ou provocar alterações em outros objetos, né, em outros registros lá no seu, na sua API, tá bom? Então aqui só para vocês não ficar assim sem muita informação, existe aqui no W3 Schools, né, na seção Python, existe a parte do módulo requests, tá? Então aqui ele traz para a gente aqui a documentação, traz exemplos, então eu recomendo vocês depois darem uma olhada aqui, tá? Ele já começa falando aqui do status code, que é interessante, ele mostra aqui como que é, por exemplo, o get. Os parâmetros que você tem que passar para o get, para o método get, né? É o URL, que é o seu endpoint, e os parâmetros que você quer, que você está passando, esses parâmetros são dados, né? Que você está passando para filtrar, para buscar, para informar, né? A sua API, né? Para você passar para sua API o que você quer fazer, tá? E o último aqui, ó, o argumentos, ele é opcional, tá? Esses argumentos, mas ele tem uma série de possibilidades aqui, ó. Você pode passar dados de autorização, cookies, cabeçalhos, você pode modificar os cabeçalhos, tá vendo? É tudo dados opcionais, tá? Tempo de espera aqui, o timeout, né? Que às vezes você não quer ficar esperando, tá? E aqui o retorno, ó, por exemplo, do get, que é o que a gente vai fazer um exemplo hoje aqui, ele retorna um objeto do tipo request response, tá? Então esse objeto, ele vai ter ali na estrutura dele, né, todos os atributos e métodos necessários para você lidar com aquela resposta, tá? Para você analisar a resposta. Então, como exemplo inicial aqui, voltando aqui para o nosso código, eu vou pegar aqui uma API pública, tá? Que vai ser a do IBGE, tá? A do IBGE aqui, ó. O IBGE tem um monte de APIs, tá? Tem várias APIs públicas. Então é bem legal. O que a gente vai usar aqui é essa de localidades, ó. Só que ela já está aberta aqui, ó, aqui na versão 1, tá? Então isso aqui, pessoal, a API, ó, eu falei que está aberto na API, mas veja, aqui é a documentação da API, tá? Então essa API do IBGE, ela é bem completa, ela tem tudo, né? Imagina um país do tamanho do Brasil, com a quantidade de informações que precisa ter. Então existe essa API, olha só a página aqui, um monte de endpoints que tem. Então uma documentação de API, geralmente ela vai trazer todas as informações necessárias para você poder acessar, tá? Então ela vai ter aqui vai ter um mapeamento aqui pelos tópicos, né? Por tópicos, categorias. Vai ter aqui, ó, o tipo de requisição que ela espera, tá? De você aqui, ó, por exemplo, get. Ó, para você pegar os distritos, get. Aqui você vai ter o endpoint, tá? Que é o seu ponto final ali de comunicação com a API para obter, nesse caso aqui, os distritos, tá? Ó, o que ele faz? Ó, obtém com os distritos do Brasil. E aqui tem os parâmetros, né? Os parâmetros aqui, ó, geralmente ele vai vir um exemplo, tá vendo? Ó? Aqui, né? Já um link direto que você pode até clicar e trazer. Os parâmetros, em geral, eles são opcionais, tá? Que é os parâmetros de consulta, que serve para você filtrar ou formatar o retorno dos dados. Aqui ele tem um exemplo de como que ele vai retornar, ó. Vai ser um array de distritos, ó, com todos os distritos, com várias informações, os IDs lá, né? Como se fosse a chave do banco de dados do IBGE, né? O identificador do distrito, o nome, o município. E aí você tem aqui, por exemplo, ó,
esse aqui, veja que ele, se eu requisitar ele aqui, ó, vou abrir nova guia, ele vai trazer para mim aqui todos os tritos, ó, tá vendo? Ó, o formato que ele traz é justamente esse aqui, ó, pessoal, é o JSON ali, ó, tá vendo? Ó? Gigante, ó, com um monte de dados aqui, não vou nem carregar. E aí ele vai trazendo aqui, todos aqui um por um, ó, e você tem, por exemplo, alguns aqui que tem, por exemplo, parâmetros que são obrigatórios, ó. Então, por exemplo, para você trabalhar com esse aqui que é distrito por identificador, o ID aqui, ó, é um parâmetro e ele é obrigatório. Então você tem que, né, você tem que passar ele. Como é que funciona aqui, ó? Você tem o endpoint e aí você tem que passar o ID. Tá vendo? Você tem que passar o ID. Também é comum aqui também é comum também você ter a opção de passar vários IDs, né? No caso aqui da API do IBGE, ele separa os IDs por esse caractere que é essa barra aqui em pé, que é o pipe. Tá? Então você pode pôr um número, pipe, outro número, pipe. Outras APIs costumam usar vírgula também, pode ser um separador também por vírgula. Aí você teria que o código, vírgula, outro código, vírgula, outro código. A que eu quero usar aqui com vocês é essa aqui de municípios por UF. Ó, municípios por UF. Ó, o que ela tem, ó? A UF, né, a unidade da federação, ela é obrigatória, tá? Então aqui, se eu acessar esse endpoint aqui, ó, passando o parâmetro aqui, que é um código numérico, ele traz aqui o exemplo, ó, né, do São Paulo e Rio de Janeiro, né, os códigos aqui dos municípios, do estado, na verdade, ele vai me trazer todos os municípios, tá? Então eu vou fazer isso aqui só para me pegar o ID o ID de alguns municípios, tá? Então vou acessar aqui, ó, vou já acessar aqui direto aqui, ó. E aí eu quero aqui na URL, eu vou mudar aqui porque eu quero só o 35, só de São Paulo. Eu quero os municípios só de São Paulo. E aí aqui eu vou fazer uma pesquisa para mim pegar o ID dos municípios, né? O ID das localidades aqui de Caraguá. Ó, tem esse aqui, é Caraguá, tá? Vou pegar aqui Caraguá. E vou pegar também, vou pegar Caraguá e vou colocar aqui e vou pegar também Ubatuba, tá? Vou pegar só esses dois. Aqui tem também o ID, ó, que chama região imediata. Região imediata aqui que seria o nosso, ó, seria na classificação do IBGE é Caraguatatuba, Ubatuba e São Sebastião. Então quando você passa esse código aqui, ó, ele vai filtrar por essas três cidades, tá? Se eu passar este outro código aqui, vai ser só Caraguatatuba, tá? Então eu quero pegar aqui Ubatuba, código do município. Vamos ver aqui. Aqui. O código de Ubatuba é esse aqui. Beleza. Vou colocar aqui. E agora vamos fazer nossa requisição aqui. Tá? Eu vou usar o método get. Eu vou colocar aqui cidade ou localidade. Porque eu vou usar aqui o get, então o que eu vou passar? Eu tenho que passar aqui a URL, tá? E aqui no caso, nesse exemplo, eu quero pegar os municípios, tá? Por identificador. É esse aqui que eu quero, tá? Então eu tenho que passar o endpoint e mais o município. Se eu quiser mais de um município, ó, eu coloco o código separado aqui por pipe na frente. Então vou pegar essa URL aqui, vou colocar aqui e vou usar aqui para a gente visualizar melhor, eu vou importar aqui um print diferente, tá? Que chama pprint. Só para a gente debugar aqui, tá? Para você visualizar objetos.
Então eu vou pegar esse pprint e vou tentar imprimir aqui, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Tá retornando aqui, ó, tá demorando, ó. Ó, ele retornou um objeto response, né? Request response, com esse 200 aqui, que é o código, tá? Que é o código de retorno. Esse código aqui é muito importante, tá? Esse código aqui é importante, pessoal, por quê? Por que que você tem que saber que esse código é importante? Porque ele, ele é o status da minha requisição. Ele devolve o status da minha requisição. Esse status, ele tá numa tabela, tá? Numa tabela dos status HTTP, tá? Então são status, código dos status do HTTP. Por que que eu tenho que saber disso? Porque, ó, veja, como eu tô, minha aplicação está consultando outra, né? Quando eu começo a usar dados de outra aplicação, veja que a questão ali começa a ficar um pouquinho mais complicada, né? O ambiente ali começa a ficar um pouquinho mais caótico, porque se eu tenho uma aplicação que depende de um dado externo, se der algum erro ali, eu não conseguir capturar aquele dado, o que minha aplicação tem que fazer? O que meu software tem que fazer? Então, quando você trabalha consumindo APIs, você tem que ter um cuidado muito grande para poder tratar ou lidar com erros, né? Você tem que saber lidar com erros. Então, uma das formas mais simplórias aqui de você saber lidar com erros quando você está consultando uma API é você identificar se ele retornou o código 200. Que o código 200 os códigos mais comuns é 200, 400, 401, 404, 500, tem um monte. Mas o que a gente sempre quer é esse aqui, ok, ó. Esse aqui é erro no servidor, esse aqui é não encontrado, esse aqui é problema de permissão, tal, 401. Aqui eu tenho um site aqui que tem uma tabela, tem uma, se você pesquisar aí também status, código de status HTTP, você vai ter essa tabela aí, ó. O 200 alguma coisa é sucesso, tá? Mas ele tem umas variações também, ó. Tá? Por exemplo, sem conteúdo, tá vendo? Ele teve sucesso, mas não retornou conteúdo nenhum, tá? Sucesso, ó, criado, aceito, né? O que a gente vai querer aqui, em geral, é o 200, tá? E existe outras possibilidades aqui, ó, redirecionamento, erro do cliente, aqui, ó. Isso aqui tem a ver, os 400 é erro do cliente. Cliente é quem? É você que está consumindo, né? O erro, tudo que é relacionado a 400, né? É o erro do cliente. Quer dizer que você, por exemplo, o 400 aqui é uma requisição inválida, ruim, né? Uma requisição ruim. Ou uma requisição não autorizada, né? Ou você não pagou, ou é proibido, né? Proibido também é comum, né? Forbidden. Not found também é comum, né? O not found também é comum. E os outros aqui é relacionado ao servidor, ó, erros de servidor. Geralmente aqui os mais comuns é erro interno, tal. Então é importante você saber esses códigos e entender como eles funcionam, né? O que significam. Porque quando você vai consultar a API, sua aplicação vai consultar a API, ela tem que saber o que fazer, né, para tratar aquele código, tá? Ela vai ter que saber fazer, né? Ela vai ter que saber fazer ali para lidar com aquilo ali. O ideal é a gente estar sempre procurando o 200. Mas olha para você ver, eu vou modificar aqui, ó, propositalmente para gerar um erro, quer ver, ó? Eu vou colocar aqui no meu endpoint, vou trocar ele, eu vou colocar localidades 1. Vamos ver que status aqui a resposta aqui que ele vai ter. O que ele vai trazer, ó. Ó, 404. 404 é not found, né?
pela lista lá, ó, ele não encontrou. Tá vendo? É erro do cliente, tá? Quer dizer que eu tô tentando acessar um endpoint que não existe, tá? Que ele não existe. Então você tem que saber interpretar e saber bem esses códigos aqui, tá? Então a validação mais simples aqui é você testar no objeto aqui requests, né? O seu response aqui, né? Sua resposta, seu request response, né? Você testar qual que é o código do status. Então aqui ele tem o status code aqui, status code, que é o atributo que ele traz essa informação para você já testar direto. Então, por exemplo, ó, se for igual a 200, eu posso fazer alguma coisa aqui. Se não, né, se não for igual a 200, né, ou eu posso fazer assim, ó, uma programação Python que eu gosto também assim, ó, diferente. Se for diferente de 200, eu posso fazer aqui um print erro, né? Erro na requisição. E posso colocar assim, código. Claro que essa aqui não é a melhor opção, né? Para você exibir para o usuário, né? O ideal é você fazer um tratamento melhor, né? Você vai ter os códigos ali, né? E aí você vai ter um tratamento melhor, né? Vamos simular aqui para vocês verem aqui. Você pode ter até uma tabela daquela lá de códigos já, com os códigos, né, definidos. Aí você tem uma noção, você sabe o que é o erro. Ó, vou introduzir o erro aqui de novo para você tentar ver. Ó. Olha lá. Erro na aquisição, código 404, tá? Que é o not found. E aí, se agora eu quiser buscar, por exemplo, aqui, vamos agora imprimir o resultado. Né? Aqui ele tem também esse método aqui, JSON. Tá? Esse método JSON aqui, ele já retorna para mim o JSON. Então, nesse caso, eu nem preciso da biblioteca incluir ela aqui, importar a JSON, porque a biblioteca request aqui já me retorna o JSON. Mas se eu quiser converter ela para um outro formato, Python, né? Eu vou colocar aqui, ó, resposta e vou retornar aqui o JSON. Vou colocar aqui e eu quero imprimir aqui a resposta e quero imprimir também qual que é o tipo dessa resposta para vocês verem qual o tipo de dado, esse dado aqui, o que ele retorna, esse método aqui, ó, esse método do objeto request, né? Request response. Eu quero ver o tipo dele aqui. Vamos ver, vou tirar aqui o erro. E agora eu já vou passar o parâmetro aqui para filtrar só por Caraguá, tá? Isso aqui não vai fazer diferença, mas eu já vou colocar ali. Ó, ele já retornou sim. Ó, Caraguá. Ó, ele é um dicionário, tá? Aqui ele já converteu, isso que eu queria saber, ó. Então aqui, quando você faz aqui o retorno de JSON, ele já te retorna um dicionário Python, tá? Então isso aqui é bem legal, tá? Isso aqui é bem legal pra gente. Então veja aqui, ó, o que ele retornou. Vou executar de novo aqui. E aí ele retornou, ó, retornou a localidade com esse D. Então veja, na base ali da API do IBGE, você tem o ID da localidade, tá? Então aqui ele vai só buscar o município. E veja que mesmo para o município, olha o tanto de informação que ele traz, ó. Várias chaves, ó. É um dicionário de dicionários, ó. Ele tem a microrregião, e aí aqui ele tem o ID da microrregião, aí ele tem a mesorregião, né? Aí ele fala a mesorregião, qual é o F, qual que é a unidade da federação, o ID da região, o nome da mesorregião, aqui, ó, Vale do Paraíba, tá? Tem a região imediata, que, ó, parece que
aqui, ó, o nome da região imediata é essa região aqui, esse nome, e aí a região imediata ainda tem uma região intermediária. Isso já seria tá tipo aumentando ali, tá expandindo, né? Essa região é uma região maior, micro-região parece que é a região maior, na verdade, né? A mesma região é maior ainda. A imediata, ela é um pouco menor, que é essa aqui. E aí você tem a intermediária, que ela é um pouco maior, né? Que aqui a gente está na região intermediária de São José dos Campos, né? Vamos ver o Batuba aqui, também, só para vocês verem, né? Então, beleza, o Batuba, ó, tá vendo? Só para vocês terem uma ideia. E eu poderia buscar aqui todos também. Eu posso trazer todos os municípios, né? Aqui eu estou buscando um conjunto pequeno de dados, tá? Mas aqui, agora eu poderia fazer o que eu quisesse com essa resposta, né? Poderia fazer, eu quero saber qual que é a mesorregião. Aí eu teria que acessar aqui teria que acessar a chave microrregião e a chave mesorregião e a chave nome. Ficaria assim, ó. Ó, Vale do Paraíba ali. Tá? Só que aí aqui tem um detalhe também que eu quero passar para vocês. Eu vou chamar de mesorregião. Meso, meso, meso R região, o nome, né? Então, na resposta, uma melhor maneira de eu fazer a resposta quando eu trabalhando com dicionário aqui seria o get, né? Que eu poderia fazer assim, get. Aí ele pega para mim aqui, ó, a chave. Aí ele pega essa chave aqui e eu posso pôr um valor padrão, ó. Poderia pôr aqui, por exemplo, um none, né? Eu poderia fazer tipo encadeado aqui, ó, none. Poderia fazer assim, ó. Só montar aqui, só para vocês verem aqui, ó. Aí eu faria um get na meso. E também retornaria aqui um none. Como é que funciona o get aqui, pessoal do dicionário? Só lembrando para vocês. O get, ele tenta buscar a chave. Ele tenta buscar a chave. E você pode colocar um retorno padrão se ele não encontrar aquela chave. Então, neste caso aqui, o que eu estou fazendo? Nesse caso aqui, o que eu estou fazendo? Ó, eu estou buscando aqui de forma meio que encadeada, né? Get, senão retorno none. Né? Aí ele vai fazer get mesorregião, senão retorna none. No fim aqui, o que eu tenho é o seguinte: se mesorregião is not none, eu posso imprimir ela. Senão aqui eu vou ter um erro, né? Eu não encontrei aquela chave. Então você tem que ter quando você retorna dados também, porque veja, um ponto importante aqui de vocês prestarem atenção. Se eu tenho aqui se eu tenho um retorno, se aqui eu estou fazendo esse teste do código, ele só me diz se a requisição foi feita com sucesso ou não. Ela não me diz se trouxe os dados que eu estava esperando, entendeu? Porque isso aí já é outro nível, já é outro problema. Às vezes a resposta, o código foi 200, ok, a requisição foi perfeita, mas na hora que eu vou pegar a resposta, os dados, e vou querer acessar algum determinado dado ali naquele retorno que eu recebi, às vezes ele não tem aquela chave. Por algum motivo, por inconsistência nos dados, a API vai devolver, entendeu? Vai devolver o que ela tem lá, mas a responsabilidade de validar aquilo ali, testar, checar, ver se está ok, é de quem está consumindo a API, tá?
Então, tá vendo? Ó, ficou dessa forma. Agora eu ia continuar aqui fazendo dando uma sequência aqui para falar sobre a parte de consulta de API usando autenticação, tá? Mas eu vou encerrar por aqui e vou deixar por por uma outra oportunidade. Então, nessa primeira parte aqui, a gente encerra. Vou deixar uma atividade para vocês para fazer consulta para usar a API de nomes, tá? Vou deixar um exercício para você fazer a consulta de nomes na API de nomes aqui do IBGE. Na próxima parte, a gente vai fazer fazer um exemplo de usando uma API que necessita de autenticação, tá bom? Então é isso, continue estudando, façam os exercícios, né? Façam exercícios, né? Façam atividades para vocês poderem praticar. E até o próximo vídeo.